Boa noite, igreja. Graça e paz. Hoje foi um dia muito feliz para mim. Hoje eu tive a oportunidade de sentar à mesa com meu marido, com a minha filha. Tivemos a oportunidade de almoçarmos juntos. São coisas tão preciosas. Hoje é um dia marcante, um dia profético na nossa nação. O Espírito Santo estava ministrando comigo. E hoje foi o dia que o principado da corrupção caiu. Isso é a resposta da igreja que ora. É com muito temor que eu vim aqui nessa noite. Muito temor. Porque se tem uma coisa que Deus tem me ensinado é que quando eu for tentada a não fazer, eu ir. Porque quem dá a capacitação é Ele. Nunca fiz curso de teologia. Não sei como que prega. Mas se tem uma coisa que eu sei, é ser dependente do meu Pai. De madrugada de sexta para sábado, o Espírito Santo começou a ministrar comigo sobre ministros competentes de um novo pacto. Dai, você leu o livro, por isso que ele começou a ministrar com você. Não, eu não li o livro. Não li o livro ainda. Abre comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios 3:6, por gentileza. Diz assim, 2 Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei. O meu está no 1 Coríntios, desculpa. Deixa eu colocar aqui no segundo. 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando nós entendemos o pacto em que nós vivemos, não ficamos esperando o pastor orar por nós. Nós não buscamos um Deus distante, porque sabemos e entendemos que Ele habita em nós e Deus fala. Nós vivemos num pacto ao qual o Espírito Santo, Cristo, habita em nós. E é um Deus que fala. Muitas vezes Ele pode não falar no seu ouvido, mas Ele fala através do seu dia a dia. Domingo passado eu tive uma experiência que eu passei mal, o Alexandre me levou no hospital. E aí, como eu tenho 22 anos, eu não posso entrar com acompanhante. Eu entrei sozinha, ele ficou no carro lá fora me esperando. E aí ele me mandou uma foto para mim, que ele estava lá na intimidade dele lá com Deus, e mandou uma foto para mim. 3 passarinhos pararam na frente do nosso carro. 3 passarinhos. 1, 2, 3. Tinha um maior e os 2 menorzinhos. Deus fala. Pai, Filho e Espírito. E ali o Senhor começou a ministrar com o Alexandre. E como que a gente pode falar às vezes que Deus não fala? Nós que estamos surdos. A gente não presta atenção no nosso dia a dia. A gente não presta atenção no que está acontecendo no ambiente. Nós temos que estar atentos em todo momento. Porque às vezes a falta de um posicionamento pode te levar à ruína. E o Senhor começou a falar comigo sobre a nossa prática de fé. Porque fé nada mais é do que você se relacionar, conversar e ouvir a Deus. Deus, Ele também fala pra gente ouvir. Às vezes a gente vai orar, a gente fala. E não para ouvir. O ouvir é mais importante do que o falar. Porque o Espírito, Ele sonda o nosso coração. Ele sonda nossos pensamentos. Nada é oculto debaixo dos olhos do Senhor. E como que você não para ouvir? Deus fala na sua palavra, Deus fala através de um louvor, Deus fala através do seu dia a dia, Deus fala através dos pássaros, através das flores. Deus fala, até através do vento, Deus fala. Abra comigo agora, um pouquinho mais para frente, 2 Coríntios 5:16.
Quando meu pai espiritual leu esse versículo para mim um dia, foi um destravamento no meu espírito, virou uma chave. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ou a ninguém mais consideramos segundo a carne. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Quando nós portamos Cristo, nós manifestamos Cristo. Quando a gente está reunido em corpo, como o ambiente que a gente está hoje aqui, reunidos em igreja, a gente olha para o nosso irmão e a gente não vê mais a Islane, a pastora Cris, a evangelista Alessandra, segundo as suas falhas, segundo as suas fraquezas, mas nós enxergamos Cristo. Olhe para o seu irmão nessa noite e fale: eu vejo Cristo em você. E quando a gente começa a enxergar com as lentes de Cristo, a gente não vê mais os defeitos do nosso irmão. A gente começa a enxergar Cristo, as suas qualidades, o que Ele tem manifestado de Cristo para a edificação do corpo, para a edificação de você mesmo. A palavra também diz em Filipenses 2:3 que humildemente considere os outros, o próximo, superior a você mesmo. Não é errado a gente pensar bem de nós. Não é errado a gente pensar o que nós somos. É errado a gente pensar além daquilo que nós somos. É errado a gente pensar aquilo que a gente não é. Isso é errado e pecado. Mas, quando a gente encontra o próximo, a gente tem que enxergar como? Como uma oportunidade de aprendizado. Porque o próximo, ele sempre tem algo para poder impartir sobre a sua vida. Muitas vezes a gente quer enxergar o próximo com as lentes da religiosidade. Como que eu enxergo o próximo na lente da religiosidade? Quando a gente vai num aniversário e nós não conhecemos todo mundo. E aí chega uma pessoa diferente, que não usa as mesmas roupas que você, que não usa os mesmos brincos que você, que tem uma cor de cabelo diferente, um corte de cabelo diferente. E na hora que você chega no lugar, você já fala: nossa, você viu fulano? Vem a murmuração, vem a fofoca. Isso é a lente da religiosidade também. A lente da religiosidade, ela traz muitas e muitas coisas além da religiosidade. Você não faz a transformação da sua mente, você não troca a sua mentalidade, porque em Cristo nós temos a mente de Cristo. Agora, quando nós não estamos em Cristo, o que sobra para nós, irmãos? N frutos de pecado. De coisas que não agradam o coração do Pai. E quando a gente pensa assim, a gente chega e começa a julgar o próximo, não só no exemplo que eu dei de aniversário, mas até mesmo dentro da igreja, dentro do corpo. Quando a gente começa a julgar o próximo pelo que ele veste, pelo que ele fala, pelo corte de cabelo dele, isso você acaba roubando de você mesmo bênçãos que o Pai tem para você. Isso é uma lente da religiosidade, isso é terrível. É terrível você viver assim. Eu já vivi assim. Eu já fui assim. Para mim, eu pensava como os fariseus. O Alexandre compartilhou uma coisa comigo ali atrás, eu posso compartilhar? Fariseu é aquele que padroniza. E quando a gente padroniza as coisas, a gente só quer que seja da nossa forma. Deus não é quadrado. Deus não é quadrado. Deus não é padronizado, Ele não padroniza as coisas. A forma que eu me movo é diferente da forma que o Flávio se move, é diferente da forma que o pastor Paulo se move. E ele é diferente de mim? Tem suas diferenças. Mas Cristo nos fez um.
Quando a gente enxerga o próximo com a lente da religiosidade, nós abrimos automaticamente setas, brechas para potestades atuarem na nossa mente. O maior campo de batalha é na nossa mente, onde as guerras mais intensas são travadas. É tudo aqui, ó. E é muito, gente, a gente pensa assim, nossa, mas é muito difícil esse negócio de você transformar a mente. Não é. A gente tem tudo acessível hoje. Tudo acessível. Quando Paulo disse na carta aos Romanos que eles não nos amoldemos ao sistema deste mundo, porque o sistema deste mundo ele tem um pai. Se chama Satanás. Ele também tem filhos, ele também usa o sistema de governo de Deus, que é a paternidade. Tem Satanás, tem os principados, tem as potestades, tem os demoninhos que manifestam em pessoas. E isso é um princípio. Você renovar sua mente em Cristo, você buscar na palavra, você buscar livros que edificam, você buscar na paternidade uma direção, é princípio. É uma coisa que está acessível. E muitas das vezes a gente prefere ficar na zona de conforto. A transição de uma natureza caída, almática, que é a natureza de Adão, não acontece do dia para a noite. Não acontece apenas com a imposição de mãos. É um processo. Todo processo exige etapas, exige tempo e exige posicionamentos. Quando a gente, na analogia que eu fiz com o aniversário, quando a gente enxerga com a mente de Cristo, quando a gente vê com os olhos de Cristo, quando a gente chega no ambiente desse aniversário que eu tinha comentado, e tem pessoas diferentes de nós, você vê a oportunidade de aprender. Você vê a oportunidade, e você não precisa nem falar nada. Você não precisa falar que Jesus ama, que Jesus é bom. Você não precisa falar que você lê a Bíblia. Você não precisa falar que você lê o livro tal, que você fez teologia, que você fez curso, que você fez não sei o quê. Você não precisa. O Cristo que habita em você transforma o ambiente. Quando você chega, se você põe o pé, você transforma o ambiente. Pode estar o maior caos. Pode estar brigando. Pode estar a criança chorando. Você transforma o ambiente com a sua presença. Porque Cristo habita em você. Você pode dizer assim para mim: ah, Daiane, mas você não está passando pelo que eu estou passando. Você não está vivendo o que eu estou vivendo. Sabe por que hoje eu falo um simples posicionamento? Porque muitas vezes eu recebi uma palavra profética, eu recebi uma diretiva, e eu queria ficar na minha zona de conforto. Queria ficar no meu padrãozinho. Eu aprendi assim, é assim. Existia uma guerra dentro de mim que travava até os meus sentidos. Eu ficava com um negócio aqui, ó. Eu ficava bicuda, eu chorava. Eu falava: Deus, como assim? Eu aprendi assim lá no passado. Como que agora eu tenho que fazer uma desconstrução para que Cristo habite em mim? É uma desconstrução. E como eu disse, não acontece do dia para a noite. São posicionamentos. Quando a gente recebe uma palavra profética, uma direção profética da paternidade, meu irmão, se posicione. Se posicione, porque muitas vezes Deus ele quer abrir portas e você automaticamente mutila você mesmo. Por muito tempo eu fui roubada por mim mesma. Roubada de desfrutar da paternidade, roubada de desfrutar do sacerdócio dentro da minha casa, roubada pelas minhas emoções. E eu ficava pensando assim: e se acontecer isso? E se ele pensar isso? E se ela pensar isso? Ah, mas nada a ver. No reino de Deus não tem nada a ver. No reino de Deus não tem. E se? Não tem. Você escuta, você vê, você se posiciona e vai. O caminho é Cristo, a porta é Cristo. Não tem outro caminho. E por que eu fui roubada? Pelas minhas emoções. Porque eu fui treinada
desde a minha infância, para ser uma pessoa, para ser uma mulher independente. Não tenho nada contra as mulheres que trabalham. Por cada pessoa tem um propósito. Cada coisa que a gente faz existe um propósito. Fui treinada para ser uma mulher independente, que trabalhasse, que eu conseguisse a minha casa. O meu pai me instruiu isso. Você tem que trabalhar, conseguir comprar a sua casa. Depois você junta o seu dinheiro e você compra com o seu marido. Porque se lá na frente você se separar, você tem uma casa para você morar. Olha o que eu fui treinada. O meu pai e a minha mãe, eles nunca tiveram contato, nunca demonstraram amor perto da gente. E eu não sabia dar amor para o meu marido. Não sabia dar amor para minha filha. Eu tive que aprender. Eu não sabia submeter as responsabilidades do lar para o Alexandre. O que eu fazia? Ele chegava e falava assim para mim. Ele já estava até acostumado. Amor, a gente faz A ou faz B? Eu ia lá e falava B. Falava A. E se ele falasse que era B, ele fazia A. Por quê? Porque eu fui treinada dessa forma. Hoje é assim? Não. Cristo me restaurou. Cristo, Ele me transformou. Essa é a palavra certa. Ele me transformou. Ele pegou aquela Daiane, que tinha seus sofismas, seus traumas, e falou assim, agora vamos desconstruir. E não vai ser do dia para a noite, não. Vai doer um pouco. Gente, na hora a gente pensa que dói muito. Mas quando a gente chega onde Ele quer que a gente fala, Deus, como foi bom! Como foi bom passar por esse processo! Olha o que eu estou desfrutando hoje! Olha o que eu estou edificando hoje. Nós fomos chamados para edificar. E edificar começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A gente só manifesta aqui na igreja aquilo que a gente é dentro da nossa casa. Os nossos filhos são reflexos do que nós somos em casa. Sabe quem pode libertar? Você. Você mesmo. Hoje nós temos acessível a todo tempo a paternidade. Hoje a gente tem um celular, a gente tem um WhatsApp. Nunca vi a pastora Cris e o pastor Kleber dizer assim, não tenho tempo para você. Pelo contrário, eles sempre falam, se quiser marcar, a gente está aqui. E a gente sempre prefere ficar na nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto, a gente dá lugar para as nossas emoções. Entenda uma coisa. Para que Cristo seja tudo em você, os seus sentidos, as suas emoções, o que você pensa, ou o que você acha que os outros vão pensar, não importa mais. Para que Cristo seja tudo em você, você tem que dar a Deus a sua reputação. Eu fui pesquisar o que era reputação. Reputação significa possuir enorme prestígio. Vocês acreditam que o Senhor divide a sua glória com alguém? Então por que a gente quer ter reputação? Se reputação significa ter um enorme prestígio. Por que você fica se perguntando o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? Porque eu cortei meu cabelo, tinha um cabelão. O que os outros vão pensar? Que eu estou descalço ministrando. Vão pensar que eu sou uma favelada, sei lá o que vão pensar. Isso importa para Deus? Não. Não importa. A sua reputação, quando você decide ser filho, já era. É o pai falar e você se posicionar. Quando eu sou filha, o meu prazer está em realizar toda a vontade do meu pai. Para que ele encontre prazer em mim. Para que eu encontre prazer nele. Porque não existe outro prazer num filho do que fazer a vontade do pai. Você pode ver que é engraçado que eu falo assim para Maria Luísa. Filha, pega isso aqui e joga lá no lixo para a mamãe. Ela vai lá, toda feliz, pega, corre lá no lixo, joga lá no lixo. Depois vem, mamãe, eu já fiz, eu terminei. O filho tem prazer em fazer, prazer. Aí o pessoal fala assim, quando chega na adolescência isso tudo muda. Não muda não. A adolescência é a fase da verdade. Onde o adolescente ele só vai demonstrar aquilo que você ensinou na infância. Se você ensinou ele a comer de boca fechada e você come de boca fechada, na adolescência ele vai fazer isso. Agora, se você ensinou ele a comer de boca fechada e você come de boca aberta, ele vai chegar na adolescência, vai dar um bug na cabeça dele. A adolescência é a fase da verdade.
Na fase de criança, a gente amamenta, troca a fralda, vai crescendo, você vai instruindo, até que chega um ponto que é formado um caráter da criança, é forjado o caráter da criança. Quem forma o caráter da criança? Os pais. Quem dá destino aos filhos? Os pais. A responsabilidade de edificar a nossa geração está nas nossas mãos e começa dentro do nosso lar. Edificar é muito além do que uma palavra liberada. Edificar é você instruir, é você sentar, é você exercer os dons do Espírito, a paciência, a amabilidade, e tantos outros que tem. Depois você procura lá na Bíblia. Você acha que Jesus, quando ele orava ao Senhor, ele não teve que lidar com as suas emoções? Jesus, quando ele estava aqui na terra? Com os seus sentimentos? Abre comigo Lucas 22, 39 a 44. Vocês vão entender, a gente não é um super-herói. Vocês vão entender. Lucas 22, 39. Está escrito assim. E retirando-se, o 39 a 44. E retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai para que não venhas cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra. Ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Entenda, eu não estou dizendo que um ministro do novo pacto, um ministro competente, não tem emoções ou não tem sentimentos. Mas que diante de um posicionamento, diante de uma direção, uma palavra profética, você é encorajado pelos céus. Jesus, na sua aflição, ali os seus sentimentos estavam à flor da pele. Jesus era o próprio Deus, sangrando, suando sangue. Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus, gente, crente é gente. Crente também tem sentimentos. Crente também tem emoções. Mas sabe o que vai dizer como você, se você é filho ou não? Como você reage diante deles. Como você reage diante dos seus sentimentos, das suas emoções. Nós vamos sentir aflições? Sim. Nós vamos ter perseguições? Sim. Mas a gente tem que entender que no pacto em que estamos, que somos portadores de um espírito inabalável. As circunstâncias, as suas emoções, os 5 sentidos, a sua mão, seu tato, seus pensamentos não vão dizer quem você é. Somos portadores de um espírito inabalável. As circunstâncias do dia a dia não podem dizer quem você é. Elas não podem te dizer como você vai movimentar, como você vai se movimentar. Não podem te dizer como você vai falar. Não podem te dizer como você vai se posicionar. As suas emoções não podem fazer isso com você. Porque nós... Abre comigo em Hebreus 12. E 27, do 27 ao 29. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica
a remoção de coisas que podem ser abaladas. Isto é, as coisas criadas. As nossas emoções são coisas criadas. Para que permaneça o que não pode ser abalado. Por que as nossas emoções são coisas criadas? Porque nós produzimos emoções e sentimentos a partir dos nossos traumas. A partir daquilo que nós convivemos na nossa infância. A partir daquilo que a gente viveu antes de Cristo, antes de conhecermos a Cristo. As nossas emoções, os nossos sentimentos só demonstram isso. E o que Deus quer fazer com isso? Arrancar essas coisas que são abaláveis. No 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. E desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós somos inabaláveis em Cristo. Essas coisas abaláveis que o escritor de Hebreus diz é relacionado a mim mesmo, à natureza adâmica. Nós fomos chamados para ser inabaláveis, sim. Se você quiser viver tudo isso que eu estou falando, procure os pais da casa. Eles vão te instruir. Mas eles vão te falar o que você deve fazer, conforme o que você vive, conforme o seu dia a dia, conforme o que foi testificado no Espírito, porque nós não conhecemos ninguém mais segundo a carne. Eles vão te dar uma palavra profética, uma direção. Só que você tem que abrir mão da sua reputação. A nossa reputação é uma espécie de segurança, é uma espécie de âncora. E quando a gente se ancora numa reputação que nós mesmos criamos, você vai desabar. Uma hora você vai desabar, uma hora você vai afundar. E isso é sério. A gente tem tudo acessível. Se você permanece ancorado nas suas emoções, nos seus sentimentos, uma hora você vai naufragar. A nossa âncora é Cristo. Ele deu a vida por nós. Ele habita em nós. Ele nos chamou para vivermos uma vida de plenitude em Deus. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Cristo em nós, esperança da glória. A nossa confissão de fé cria realidades gloriosas. O que é fé? É o relacionamento. Quando a gente confessa algo bom, confessa a palavra, a gente cria realidades gloriosas. Já a confissão da dúvida cria realidades mortais. A dúvida te leva para a morte, mas não a morte do eu, a morte natural. Porque a dúvida não vem de Deus. A dúvida não vem de um relacionamento com o Pai. Não existe e se ele pensar assim. E se ele acha assim? Não existe. Quando dizemos que temos fé, a dúvida surgirá como um gigante e nos dominará, se nós não portamos a natureza de Cristo. Sabe aquele gigante que você começa, mas tá tão difícil. Mas acabou o gás. Eu vou falar de coisas de casa porque hoje eu sou do lar. Tenho prazer em falar isso. Hoje eu sou do lar, cuido da minha família. E meu Deus, a dúvida. Mas eu não sei se eu faço assim ou assado. Eu não sei se eu frito ou se eu asso, não sei. Não sei se eu pago a conta A ou a conta B. Diante de situações financeiras que você mesmo criou, que você não perguntou para o pai se você deve fazer ou não. Aí você vai lá, gera dúvida e vem um gigante. E esse próprio gigante que vem aqui, atuar na sua mente, ele te rouba de você mesmo. Tudo que você confessar, declarar diante do seu dia a dia, determinará aquilo que você terá. Às vezes, a gente
eu sou dona de casa, às vezes eu não tenho dinheiro assim acessível. Às vezes porque o Alexandre tem os cartões dele e tal. E ele vai trabalhar, ele leva carteira. E às vezes você pensa assim, mas eu queria comer. Já acontece comigo várias vezes. E eu vou lá falar com Deus. Deus, estou com vontade de comer isso. Aí quando chega a noite, o Alexandre vai lá e faz. Foi eu que pedi? Fui eu que fui lá encher o saco dele? Não. E muitas das vezes, quando a gente era recém-casado, eu manipulava ele para ele fazer tudo o que eu queria. Eu queria comer uma pizza, ele dizia assim, amor, eu não tenho dinheiro. Eu sentava emburrada porque ele tinha cartão de crédito. E ele tinha que passar o cartão de crédito. Por quê? Eu queria comer uma pizza. E o que acontecia? Ele comprava a pizza. Só que eu abria buracos negros no mundo do espírito, no meu casamento, na minha casa, na minha família. Quando eu tinha vontade de comer, sei lá o quê, ir numa churrascaria, por exemplo, ele dizia que não tinha dinheiro. A gente sempre fez compras junto. E eu sempre queria o sabão do mais caro. Porque esse sabão é mais cheiroso. Porque esse sabão limpa melhor. Eu sempre queria as coisas mais caras, sendo que tinha coisas mais baratas, mais acessíveis e que fazia as mesmas coisas. E o que eu fazia? Manipulava o meu marido. E aí, o espírito de manipulação vem Jezabel e sua tropa. Meu Deus. O espírito jezabélico, gente, é terrível. Sabe como que eu aprendi a ser instruída? Na paternidade. Uma vez a Cris foi na minha casa às 7 horas da manhã. Eu lembro como hoje. E ela sentou comigo. Eu falei, Cris, não rodeia. Porque eu já venho orando ao Senhor e pedindo para Ele, para que Ele revelasse ao teu espírito o que eu devo me posicionar. Pode falar, eu estou preparada para isso. Não estou com a minha armadura aqui para te... Como que é o nome desse negócio que faz assim? Não estou com o meu escudo hoje. Pode falar. E ali a gente sentou, a gente alinhou. Ela ministrou comigo, orou comigo, chorou comigo. Quando ela saiu, ela foi para casa dela, eu fui para o quarto chorar. Falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu sou insuportável, eu sou chata. As pessoas não ficam perto de mim. Eu não sei me relacionar. Eu não sei conversar. Eu não sei tratar o meu marido bem, eu não sei tratar minha filha bem. Eu não estou falando isso para melancolizar você, não. Eu estou falando isso para você tomar um posicionamento nessa noite. Um posicionamento de filho. Porque Cristo nos chamou para sermos inabaláveis. E eu chorei ali com Deus. Falei, Deus, cria em mim um espírito reto, puro. Eu quero ser essa coisa que o povo diz, eu quero ser filha. Eu quero desfrutar dessa plenitude. E na época eu fazia escola de profetas. E aí na escola de profetas, quando eles vieram com aquele protocolo profético, eu engoli como uma espinha de peixe. Engoli como espinha de peixe. Agora eu vou ter que contar as profecias pessoais para o pastor? Sim, é protocolo. Agora eu vou ter que submeter o meu ministério para o pastor? Sim, é protocolo. É proteção. Proteção do coração. Gente, vocês não sabem como bugou minha mente. Como quase eu tive um piripaque quando eu vi aquele protocolo na minha frente. Aí eu chego aqui no mesmo dia, o pastor olha para mim. Agora nós temos um protocolo. Não queiram viver isso. Se posicionem. Se posicionem. É terrível você viver debaixo de uma religiosidade. É terrível você viver debaixo de um espírito de orfandade. Eu portei esse espírito por um tempo. Mas hoje eu porto a verdade. Hoje eu porto o Cristo que habita em mim. No dia que eu fui liberta do espírito de orfandade, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho ele me mostrava 2 caminhos. E o Kleber e a Cris estavam de um lado, e do outro lado a rua era sem saída. Você prefere o seu passado, as suas mazelas, os teus traumas? Era a rua que eu morei minha vida inteira. A qual não vou falar o que aconteceu, mas a qual a gente sofreu muito. Porque nós morávamos 6 pessoas em 2 cômodos, emprestados. Isso não importa mais, porque o meu passado o Senhor já esqueceu.
O que eu fui, o que eu era não importa. O que importa é o que eu sou hoje. Onde eu estou posicionada hoje. E aí nesse sonho o Kleber e a Cris falavam assim: o caminho é aqui. Eu não enxergava o resto do caminho. Mas por eles falarem, o caminho é aqui, eu dava a mão com eles e ia. E ali quando eu acordei, Deus falou assim: você está liberta. O espírito de orfandade foi embora. Hoje eu tenho família. Hoje eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho irmãos. E sabe com quem que eu compartilho o meu dia a dia? Com vocês. Sabe em quem a gente pensa primeiro quando a gente é abençoado? Em vocês. A gente só dá honra para quem tem honra. E viver em corpo é isso. É você não pensar somente em você, nas suas mazelas. Você não pensar somente nas circunstâncias que estão acontecendo no seu dia a dia. Mas pensar que nós somos um. Que Cristo habita em você. Que você porta um espírito inabalável. Você é inabalável. As circunstâncias não dizem quem você é. As suas emoções não dizem quem você é. Os seus sentimentos não dizem quem você é. Se diante de uma enfermidade, eu declaro que pelas feridas de Cristo eu sou sarada, que pelas feridas de Cristo eu sou sarada, a cura vem. Porque a fé é um relacionamento. É você conversar com o Pai. A palavra está aqui para nos instruir. A profecia é a palavra. É a vida do próprio Cristo. Se diante de uma adversidade eu profetizar que nele eu sou valente, eu possuirei a força de um leão na luta espiritual. Nós travamos guerras no mundo do espírito. São guerras travadas. Guerras travadas com nós mesmos muitas vezes. Sabe quando a gente vai ter autoridade? Quando a gente parar de pensar no nosso umbigo e começar a decretar, profetizar, falar: Deus, eu creio, porque na tua palavra está escrito. Deus, eu creio, porque está escrito assim. Jesus, quando foi tentado, ele falava isso para o diabo: eu não vou fazer porque está escrito assim. Eu não vou transformar pedra em pão. Eu não vou pular de um monte. Eu não quero o que os meus olhos veem. Eu quero cumprir o que o Pai destinou para mim. Se diante do problema eu declarar que eu posso todas as coisas em Cristo, eu terei habilidade de resolver todo tipo de problema. Um filho, ele não fica sem direção. Um filho, ele não fica perdido. Um filho, ele não pensa: e se? Ah, eu já sei. Sai dessa plataforma. Você não sabe. Você tem muito que aprender. Nós não... Sabe quando a gente vai chegar à estatura de Cristo? Quando a gente não precisa aprender mais? Quando nós somos levados com Ele. Porque aqui nessa terra nós temos muito que aprender. Muito que aprender. Ser humilde é você olhar para o seu próximo e falar: eu tenho que aprender com ele. Eu tenho que aprender com ela. Eu preciso me posicionar assim. Declare comigo nessa noite: Ele está em mim. Com convicção: Ele está em mim. E eu estou nele. Por isso sou inabalável. Existem anjos neste lugar nessa noite. E eles são anjos ministradores. E Deus está falando para mim. Desde o começo do culto, a pastora começou a falar aqui que estava curando sofismas. E Deus está curando sofismas. Deus está curando vocês de uma depressão, de uma ansiedade que não provém nele. Eu vejo. Você vir para o culto com o profeta é muito louco. Vocês não têm noção do temor que eu estou aqui. Não há nada mais poderoso do que uma decisão, do que um posicionamento.
pois esta lhe colocará em um novo mundo, em um novo pacto, em uma nova vida. Uma vida que te dá um desfrute. Uma vida que te traz plenitude. Não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é em Deus. Porque o que a gente tem, irmãos, é passageiro. Você acha que Deus não quer abençoar a gente? Como que o pai vai abençoar um filho menino? Como? Como que ele vai te permitir alcançar níveis mais profundos nele? Se você não quer crescer, se você não quer amadurecer. O amadurecimento vem através de processos, não é do dia para a noite, mas é através de posicionamento. A paternidade é como um bisturi, aonde você senta à mesa. A paternidade não vai falar para você assim: ah, você tem que fazer isso. Ela vai sentar na mesa com você. Vocês vão estar assim, ó, no mesmo tamanho até. E vai te falar: olha, o Senhor me instruiu a falar para você assim, assim, assim. E aí quando você sai desse ambiente de mesa, você decide se você vai se posicionar nisso, ou se você prefere ficar na sua zona de conforto, na sua âncora dos seus sentimentos, na âncora da sua alma, na âncora dos seus sentidos. Seus sentidos, irmão, serve só para você se movimentar, para você comer, para você olhar, para você cheirar, para você falar na hora certa. Fora disso, por que a paternidade é como um bisturi? Porque ela vai lá no profundo, lá onde dói, sabe? Lá onde doeu, lá onde você foi abusada, lá onde você foi abandonada, lá onde você sofreu nos seus traumas. Ela entra lá dentro, o bisturi da paternidade. Mexe um pouquinho. Quando sai, Deus vem com óleo. Às vezes não fica nem marca de cicatriz, mas Ele te dá a autoridade de você impartir com as pessoas aquilo que o Abba fez na sua vida, aquilo que Deus produziu em você, aquilo que Deus te curou, porque a cura é uma vez só. Eu não acredito em pessoas que hoje o pastor ministra. Vamos falar sobre orfandade. Você vem aqui na frente, você ora, você senta com a paternidade, e toda vez que você vai lá é a mesma coisa, toda vez que você vai lá é a mesma coisa. Uma vez meu pai falou para mim: é a 5ª vez que eu te falo isso. Aquilo me constrangeu de uma forma, na hora, mas cara, me produziu cura. Isso não tem nem palavras para me falar. Ah, Senhor, fica de pé. Fica de pé. Cris, para os ministros da casa, os ministros de louvor. Vocês estavam aqui no começo do culto, numa roda. Vocês estavam adorando. Veio um ser celestial e ele começou a lançar fogo. Ele andava em vocês costurando assim. E era fogo. E o Senhor falava assim para mim: os ministros que estão neste ambiente são adoradores que são forjados pelo fogo. E depois que esse fogo cessou, depois que esse fogo parou, eu vi pedras preciosas. Vocês são pedras preciosas para Deus. Vocês fazem parte de um reino inabalável. Senhor, Tu és soberano nesse lugar. Tu és soberano. Nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra. E nós não nos cansaremos, nós não nos fadigaremos, nós não pararemos, porque nós temos uma palavra. Nós edificaremos uma geração, nós edificaremos a nossa casa, nós edificaremos as crianças que nós atendemos. Na intercessão sexta-feira o Senhor me disse que muitas coisas aconteceriam
do dia para a noite. E vocês não vão entender como, por quê? Porque Ele vai fazer. Lança a sua ansiedade nele. Lança os teus sentimentos nele, as suas emoções nele. Se fundamente de palavras, se fundamente de paternidade, se fundamente de coisas que provém dele. Não olhe para o seu irmão e pense: o pastor não está aqui hoje, não. Vou fazer como eu quero. Antes de você honrar o pastor dessa casa, você tem que honrar o Senhor. Não somos conhecidos pela carne, somos conhecidos pelo Espírito que portamos. Somos conhecidos por aquilo que manifestamos. Não somos conhecidos pelo que nós fazemos. O que nós fazemos de nada importa. O que importa é quem nós somos, onde estamos posicionados. É isso que importa para o Pai. Aleluia. Se você nessa noite, se essa palavra tocou você de alguma forma, vem até aqui à frente. Se ajoelha aqui na frente. Os pastores dessa casa vão ministrar com você. A imposição de mãos também é uma ferramenta poderosa no Espírito, porque nós impartimos aquilo que nós somos. E eu não vejo aqui nessa casa nenhum menino colocando a mão sobre outra pessoa, impartindo de infantilidade, partindo de meninice. Aqui existem pessoas maduras no Senhor. Existem pessoas que sabem quem são em Cristo, que possuem um espírito inabalável. Eu aprendo com eles todos os dias. Eu convivo com eles todos os dias. Não fique com vergonha. Hoje é um marco. Hoje é um dia marcante na nossa nação. Hoje é um dia marcante na nossa geração. Não é porque a Daiane está falando. É porque antes de eu falar, o Senhor eu me submeti ao Pai. Inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Quero estar firme, inabalável em ti. Eu declaro a tua vida sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, sofismas caindo por terra. Eu declaro, Senhor, um espírito inabalável, o teu próprio espírito sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu declaro, Senhor, novos posicionamentos. Eu declaro, Senhor, novos posicionamentos. Eu declaro, Senhor, relação de pai e filho. Pai se convertendo ao coração do filho e filho se convertendo ao coração dos pais. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite famílias estruturadas em Cristo, famílias estruturadas em Ti, Pai. Eu declaro, Senhor, o sacerdócio sendo restaurado no lar. Eu declaro, Senhor, mulheres submissas, Senhor. Mulheres, Pai, que honram seus maridos. Mulheres que se submetem. Mulheres de governo, homens de governo. Em nome de Jesus.